já vivendo nesse tempo que estamos vivendo, entendendo que, de fato, estamos numa transição, estamos numa outra era, com outras características, né? E que é necessário que a gente aprenda a reconhecer isso, cultive, reflita, pense. Quero encorajá-lo a pensar, quero encorajá-lo a refletir sobre como viver a vontade de Deus nesse tempo e conversar com o Espírito Santo a respeito disso, né? E ir atrás da Escritura, o que a Escritura tem para dizer, né? E vigiar a inércia, né? Vigiar para não ficar preso na inércia, para não ser escravo dessa inércia, né? Muitos líderes até e pessoas do povo em geral estão ainda paralisados. Isso começou muito forte na pandemia, né? Foi um processo intenso naquele período, aqueles 2 anos a seguir, mas até hoje ainda temos muito disso, uma espécie de paralisia, né? E estamos sendo chamados para reagir, para lutar, para não permitir, começando dentro de casa, não permitir que a paralisia nos roube, nos afaste da vontade de Deus, do funcionamento que nós devemos ter na nossa fé, na aplicação dela na vida matrimonial, na aplicação dela na vida com os filhos, na aplicação dela na nossa economia familiar, na economia das cidades, dos municípios. E eu quero convidar você a ser um transformador, alguém que está comprometido com essa transformação a partir da sua localidade e a partir da sua casa, né? A sua casa como esse lugar que está reagindo, não é? Mas mais do que isso, que está avançando no propósito, né? São dias de reconhecer seu propósito e trabalhar nele, e não ficar paralisado pelo medo, não ficar paralisado, não ter o seu sacerdócio paralisado, né? Não ter nem o medo nem a ansiedade serem esses grilhões que impedem você de avançar no que Deus já falou a teu respeito, no que Deus realmente deseja. Então, essa atmosfera da noite já está, ela está manifesta, onde à noite tudo para, lembra? Durante a noite as coisas param, pelo menos nos lugares menores hoje, né? As grandes cidades têm uma vida noturna, né? Mas a noite é para descansar. Tem gente que funciona durante a noite e dorme durante o dia, mas a programação original é essa, né? É de pararmos à noite. Então, a noite, a atmosfera da noite é uma atmosfera que vem para as coisas ficarem mais paralisadas. Então, nessa percepção, luz e trevas, as trevas trabalham para que haja esse comodismo, as trevas trabalham para que haja essa inércia e o peso, a batalha espiritual, as cargas do dia a dia. Não é? Nós necessitamos, para vencer isso, da mente renovada. Romanos 12, 1 e 2, né? A mente cristã é nosso maior tesouro. Então, cultivar a mente cristã continua sendo o nosso grande desafio. Buscar a revelação diária da palavra de Deus, crer com o Espírito, né? Nós somos os filhos de Deus, estamos reconciliados com Deus, estamos em conexão com Deus. O céu não está paralisado, não é? Uma casa alinhada aos céus. Esse deve ser o seu alvo para a sua família, uma casa alinhada aos céus. Então, ela vai se mover fora da Matrix, né? Vai se mover fora do grande sistema. Então, esse período, esse tempo hoje é uma era onde a imagem, por exemplo, distrai, muita bombardeio de imagem, entreter, distrair, tirar o seu cérebro, né? Tirar do seu cérebro elementos que são para agir, para resistir, o seu corpo ser paralisado, ser tornado realmente controlado, escravo. É algo que está planejado pelo grande sistema, pela grande matrix que nós estamos vendo aí se estabelecer. Então não se entregue a nada disso, mas tenha discernimento e assuma com limites e responsabilidade tudo. Limite e responsabilidade, tudo. Então, nós estamos no meio de uma mudança. Lembra quando era o analógico, aí veio para o digital, né? E do digital está indo para a robótica? Nós temos mudança muito rápida que está acontecendo.
Nós necessitamos pensar sobre isso, discernir, entender isso. Estamos numa cultura extremamente relativista, um esfriamento muito grande nas relações, muito egoísmo e individualismo. Então, nós temos que buscar o Senhor. Nós precisamos buscar uma mente que diz respeito a esses valores. Como Cristo viveu num mundo que era totalmente contrário ao céu, à ideia do céu, ao funcionamento, ao desenho original do céu. Ele veio para cá e ele viveu isso. Ele não seguiu a aceleração, ele se moveu no seu relacionamento, ele mantinha esse relacionamento dia a dia. E é importante resgatar o seu dia a dia com Deus. É importante resgatar essa ativação de ouvir a voz de Deus cada dia, porque esse é o padrão lá atrás do jardim. Então, ouvir a voz de Deus cada dia vence a inércia, né? Vence a paralisia, vence a aceleração, né? E esse coração e essa mente com fé para derrubar gigantes. Nós estamos falando muito nisso, de um plano de fé e inteligência, vencendo gigantes, andando por fé, com acesso à herança na terra. Então, você está vivo, você tem acesso a Deus como Pai, a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, você tem uma palavra para viver essa posição de corredeiro com Cristo aqui no tempo e também para a eternidade. Mas aqui no tempo, então, essas palavras, essa provisão está liberada. Se essa provisão está liberada, então você precisa se posicionar como quem age dentro de um plano. Se você está dentro de um plano de fé, então você tem que olhar para o presente, trabalhar o presente, mas firmado nesse plano que o Senhor deu a você, e esse plano passa pelo seu propósito, esse plano passa pela sua vocação, esse plano passa pelo seu trabalho, pelo lugar onde você atua no mercado, na sociedade, né? E tomando posição de autoridade, né? Unção e autoridade. Eu oro que sua busca pelo Espírito Santo continue aumentando e você busque a unção para viver cheio dela, busque o Senhor, dobre os seus joelhos diante do Pai. Nós necessitamos dobrar mais os joelhos, e os recursos, muitas vezes, na herança de Deus, para nós, eles estão invisíveis, mas não significa que não existem, eles só estão invisíveis. Eles fazem parte de um lugar de fé, eles fazem parte de um lugar invisível que a fé toma antes de se tornar visível, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, né? Se esperam porque tem esse plano, então ande por esse plano. É muito importante isso. A mente de Cristo é assim. A mente de Cristo olhou para os discípulos nessa perspectiva de fé. A mente de Cristo olhou para aqueles que se aproximaram nessa perspectiva de fé. E ele via a situação humana, mas ele via aquilo que era o desenho de Deus, o desejo de Deus, o que Deus realmente desejava fazer. Então a mente de Cristo era pura, era justa, era louvável. Era isso que governava a mente de Cristo. Filipenses fala a respeito disso, capítulo 4, versos 8 a 9. Então, esse pensar como um pensar em Cristo, um pensar a partir da mente de Cristo, Filipenses 4, a partir do verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamento, a palavra original aponta para aquilo que você está considerando como verdade, né? Pensamento. Então, o que você considera como verdade? E aquilo que tem o peso semelhante à verdade de Deus, né? Então, aquilo que deve moldar. Então, o que é puro, o que é justo, isso deve moldar a sua mente. Então, como a sua mente está agora, com o bombardeio que ela às vezes sofre, você dá uma enfraquecida, desanimada, mas tenha bom ânimo, receba bom ânimo, mas se discipline a voltar à mente de Cristo, ao que é puro, não é? Ao que é amável, ao que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor, para ocupar o pensamento. O que está ocupando o pensamento? Então, ocupar o pensamento com
essas virtudes, esse louvor. Verso 9, Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo se colocou como exemplo. Então ele está aqui oferecendo uma modelagem, né? E isso é interessantíssimo, porque ele tem a mente de Cristo, mas ele também está dizendo: eu estou nesse mesmo treinamento de seguir a modelagem de Cristo. Então, o que você está vendo em mim, pratique, porque eu estou no mesmo esforço de buscar essa mente de Cristo para ser um apóstolo naquele contexto, com aquelas batalhas, com aquela situação que ele estava vivendo, com a perseguição que ele tinha que lidar, com as tentações, provas, situações difíceis, às vezes economicamente, relacionalmente, acessos aos lugares, às cidades, tudo isso, mas ele estava aplicando a mente de Cristo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Então, essa é a sua fase mais importante agora. Vá para essa fase. Dê o passo para essa fase e abandone essa mente ocupada com medo, ocupada com ansiedade, ocupada com o futuro, sem trazer no presente o projeto de Deus. O projeto de Deus. Então, olhar essa movimentação das nações, olhar essas notícias que estão rolando aí e distrai muito você, enche a sua mente com muitos pensamentos contrários à vontade de Deus. Mas ver as coisas com pureza, com justiça, trabalhar com o que é louvável, com o que é verdadeiro, é alguém que está empurrando a sua mente, guiando a sua mente para esse próximo nível, para desenvolver essa mente madura, né? E pergunte ao Espírito Santo como eu posso aplicar isso, como eu posso desenvolver essa mente cristã na atual situação, ou simplesmente clame a Deus socorro, peça a Ele socorro, né? Peça a Ele socorro, não deixe a inércia controlar você, a paralisia, mas vigie e tome uma posição contra a paralisia e avance para o seu propósito, faça a sua parte. E se você está com medo de planejar, né? Se você está com medo de planejar, vá à Escritura, leia o capítulo 11, por exemplo, de Hebreus, né? Os heróis da fé. Aquela galeria ali é gente que recebeu uma palavra de Deus e andou dentro de um plano de fé. Então nós precisamos de um plano de fé. Quero estimular você a seguir o plano de fé. Deus lhe deu uma palavra de fé, Deus lhe deu um plano de fé, Deus lhe deu um propósito. Isso começa em casa, passa na vida da igreja, mas passa também na sua comunidade, passa no nosso país. Nós vamos ter eleição esse ano. É importante que você entenda, não podemos lançar toda a nossa esperança numa eleição. Nós precisamos participar como cidadãos e cultivar princípios e valores. Se as pessoas não tiverem a sua mente livre do medo e da paralisia que esse medo e essa ansiedade estão trazendo, elas não vão conseguir ver corretamente, elas vão lançar mais uma vez, talvez para alguns frustração, esperança nos planos políticos, não é? E a nossa esperança não está nos planos políticos, a nossa esperança está clara em Deus. Quanto mais você compartilhar sobre a vida de Deus com esse homem que vive na cultura pós-cristã, mas haverá esperança para o nosso país, porque o nosso país precisa ir para Deus, precisa cultivar os valores e os princípios de Deus, um estilo de vida com Deus, não sem Deus, não é? E rejeitar essa dominação global, rejeitar a injustiça, as fraudes que nós temos, e todos os que estão tentando disputar o poder, tomar conta do poder para ter recursos, para ter dinheiro, achando que o dinheiro então é que vai resolver as coisas. Olha, o dinheiro ele pode comprar até o silêncio de alguém, mas ele não compra a lealdade. Então é importante que você não coloque no dinheiro a sua confiança, no poder temporal a sua confiança, mas lance a sua confiança no Deus vivo que se revelou por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e deixou disponível as condições para termos um estilo de vida que vence o mal, que vence as trevas, que vence a escuridão. Pense nisso e nos encontramos na próxima vez.